Olá pessoal, bem-vindo uma vez mais aqui no canal. Estamos de volta aqui para mais um conteúdo bíblico, né? E nesta feita eu quero falar aqui sobre um assunto bastante interessante e importante, né? Que é uma pergunta que Davi fez nos Salmos de número 15. E muitas pessoas confundem ali esta passagem como o ato que Davi coloca como implica para a salvação. E é sobre isso que eu quero falar aqui neste vídeo, né? Deus abençoe a sua vida. Se você gosta aí do assunto, fica conosco aí até o final. Pois bem, então vamos lá. Eu quero ler aqui os Salmos de número 15, o primeiro verso. Ele diz assim, ó: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Então aqui Davi faz uma pergunta em duas etapas, né? A primeira pergunta, Davi, a primeira parte da pergunta, Davi fala assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? A palavra habitar aqui é morar, né, no tabernáculo. E depois ele fala: quem morará no teu santo monte? Pois bem, aqui Davi não está referindo aos céus, né? Quem vai morar nos céus. A gente vê algumas pessoas usando aqui os Salmos de número 15 primeiro para fazer uma analogia ao céu. Não. Quando Davi fala aqui essa palavra tabernáculo, literalmente a palavra tabernáculo é tenda. Era onde os cultos eram feitos, né? Havia ali uma tenda móvel que era carregada, era o lugar de adoração. Então Davi está falando aqui da tenda, do lugar que eles prestavam culto, né? Local oficial do culto. Esta palavra tabernáculo, ela também pode ser interpretada como santuário e tenda da congregação. Então essas três palavras são uma só. Então Davi aqui não está se referindo aos céus, mas ele está referindo à tenda da congregação, né, que era movida, era carregável, era uma tenda móvel. E também quando Davi fala aqui do Monte Santo, Davi está fazendo uma referência sobre o Monte Sião, né? É aí que Davi está falando. Em 2 Samuel, capítulo 5, e o versículo 7, ele fala de quando que Davi conquista Sião, quando Davi toma Sião. Aí Davi faz de Sião a sua morada. Então, o Monte Sião, quando Davi conquista, ele passa a ser a casa de Davi, morada de Davi. E o 2 Samuel, capítulo 6, ele nos mostra que quando Davi ele sobe, toma Sião, faz de Sião a sua casa, no capítulo 6, Davi quer levar a arca do Senhor para a sua casa, para o monte de Sião. E o monte era subindo. Então o capítulo 6 mostra muito bem isso, né? Que Davi prepara os carros, né? O carro de boi virgem, e vai levando a arca, mas como o morro, Sião, era subindo, os bois querem deixar a arca cair, e tem ali todo o processo que está ali em 2 Samuel, capítulo 6. Então, quando Davi consegue chegar com a arca lá em Sião, futuramente, que é construído o templo. Então, o monte se torna ali o monte da congregação. Então, Davi faz essa pergunta: quem poderá morar no monte de Sião? Então, essas duas palavras aqui, ó, tabernáculo, quem poderá habitar no teu tabernáculo, refere-se à tenda, né, que era o local de culto, aonde era feito os sacrifícios, e depois sobre o monte, porque a arca ela é levada e colocada sobre o monte Sião, e ali forma um lugar santo. Então é sobre esses lugares que Davi está falando. Você pode ver isso bem claramente
em 2 Samuel capítulo 5 e 2 Samuel capítulo 6. Registra bem essa história, porque alguns historiadores acreditam que Davi compõe aqui os Salmos de número 15 exatamente nessa época, que quando ele está levando a arca para o Monte Sião, né? Então é sobre isso que Davi está falando. Então Davi ele continua e faz e dá essa resposta. Ele diz assim, ó: aquele que anda em sinceridade e que pratica justiça e que fala verazmente segundo o seu coração, aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma forma contra o seu próximo, aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que, mesmo com júri, com dano seu não muda, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno. Contra estes, aquele que faz isso nunca será abalado. Então, se você quiser pegar aí os Salmos de número 15, você vai ver que Davi dá aqui 10 regrinhas básicas, como se fosse um 10 mandamentos. Só que aqui não é para a salvação. Isso aqui é a conduta. Davi está dando nós aqui 10 princípios para que o crente que já é salvo tem que viver. Aqui em Salmos de número 15, Davi está falando da conduta do crente, aquele que já é salvo, porque a salvação ela está ligada no fato de nós termos o nome escrito no livro da vida. Nós precisamos confessar a Jesus com a nossa boca, né, confessar que Ele é o único e suficiente Salvador, e depois nós temos, com a confissão, nós temos o nome escrito no livro da vida. A salvação, ela se dá em manter este nome escrito no livro da vida. E essas 10 regrinhas, esses 10 princípios que Davi nos dá aqui, ele nos ajuda a manter o nosso nome escrito no livro da vida. Então aqui Davi não está falando sobre o céu celestial. Não, Davi não está dando aqui uma dica para ser salvo. Ele está dando uma dica para quem já é salvo. Isso aqui é uns princípios que o crente já precisa ter. O crente salvo precisa ter esses 10 princípios que está aqui, assim como os 10 mandamentos, né? Espero que esse vídeo tenha servido de esclarecimento aí para você, que possa servir de elevo espiritual para a sua vida, né? Deus abençoe você e fica conosco aí que semana que vem tem mais um conteúdo, né? Não esquece, deixa aí o seu like aí, senta o dedo aí, deixa o like aí e nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Deus abençoe.